Olá, turminha do quarto ano! Hoje é a nossa segunda aula da terceira etapa. O conteúdo abordado são os textos instrucionais, que é um conteúdo que está no livro de vocês. Mas aqui na nossa aula de redação a gente vai dar uma aprofundada nesse tipo textual. Bom, gente, atividade, lembrando que nós não temos um livro de redação. Então, as atividades de redação elas estarão sempre disponíveis na agenda eletrônica, ou será no caderno, ou será na folha. No nosso caso, será no caderno. Bom, gente, antes de começar abordando o texto instrucional, é super importante entender um pouco da tipologia textual e qual é a diferença com relação ao gênero textual. Vamos lá. Tipologia textual se configura por estabelecer a estrutura dos textos, seu objetivo e a finalidade. Ou seja, os tipos de textos eles estão relacionados com a estrutura do meu texto. Por exemplo, se eu vou querer narrar, se eu vou querer descrever. Nós vimos um pouco disso quando nós estamos falando sobre a questão dos objetivos nas etapas de produção de um texto. Na questão da finalidade, nós falamos sobre narrar, se você quer narrar, se você quer relatar, se você quer instruir, se você quer expor, o que você quer fazer. Então, a tipologia textual, ela tem a ver com essa finalidade. O que é que eu quero fazer? Se eu quero narrar, ou se eu quero descrever, ou se eu quero argumentar, o que eu quero fazer? E com isso, eu consigo estruturar o meu texto. Já o gênero textual, ele se configura por cumprir uma função social em uma dada situação comunicativa, ou seja, como é que eu vou me comunicar? Através de um conto, através de uma fábula, através de uma carta. Então, os gêneros textuais, eles acabam ficando muito próximos do tipo textual. Por exemplo, dentro dos tipos textuais é que eu tenho os meus gêneros. Vamos lá, se eu quiser narrar, por exemplo, eu tenho alguns gêneros que podem narrar. Um conto, uma fábula, eu vou narrar. Um conto de fadas, eu vou narrar, eu vou contar alguma coisa. Se eu quero, por exemplo, instruir, o meu gênero textual seria, no caso, uma receita, um manual de instrução, uma bula, porque eu estou querendo instruir. E aí eu vou me comunicar através do quê? De uma receita, de um manual de instrução. Mas digamos que eu queira argumentar. Eu quero argumentar sobre um tema, eu quero argumentar sobre o uso do uniforme escolar. E aí, no caso, eu vou escrever o meu artigo de opinião. Então, o meu gênero que eu vou utilizar para poder argumentar é um artigo de opinião. Então, é como se fosse assim, eu quero argumentar sobre o uso do uniforme escolar. Esse é o meu objetivo, argumentar. E como é que eu vou me comunicar? Bom, vou me comunicar através de um artigo de opinião, já que o artigo de opinião é onde eu consigo argumentar sobre algum assunto. Então, quer queira ou não, apesar de serem de significados diferentes, a tipologia e o gênero textual, eles estão muito ligados. Bom, e aqui eu coloquei para que vocês possam entender quais são os tipos de texto que nós temos dentro da tipologia textual. Nós temos o narrativo, quando você quer narrar, contar alguma coisa. Nós temos o descritivo, quando eu quero descrever, posso descrever um local, eu posso descrever um objeto, eu quero descrever, dizer as características de alguma coisa. Eu tenho dissertativo, quando eu quero dissertar, ou seja, argumentar sobre algum tema, eu quero dizer a minha opinião sobre determinado tema. Eu tenho um expositivo, quando eu quero expor alguma coisa, como uma entrevista, por exemplo, que eu estou expondo como foi a vida daquela pessoa. E eu tenho um instrucional ou injuntivo, que é quando eu quero dar instruções sobre alguma coisa, que no caso é uma receita ou um manual de instruções, e aí eu tenho o meu texto instrucional ou injuntivo. E aí eu tenho o quê? Os meus gêneros textuais para poder me comunicar de acordo com a minha finalidade, com o meu objetivo. Eu tenho, por exemplo, o conto, que é quando eu quero narrar uma história fantasiosa, né, sobre alguma coisa. Eu tenho uma fábula, que eu também vou narrar, mas aí eu vou dar uma lição de moral, passar alguma lição, alguma mensagem educativa para alguém. Eu tenho uma carta, que é quando eu quero relatar alguma coisa, contar alguma coisa que aconteceu. Tipo, eu vou relatar uma viagem que eu fiz com um colega.
Eu tenho uma notícia quando eu quero informar alguma coisa, que eu também acabo relatando, narrando, dependendo. Tenho a reportagem quando eu vou expor um assunto, né, que aí no caso da reportagem, o repórter acaba fazendo um trabalho minucioso, pesquisando bastante. E tem um poema também, que já é um gênero textual, mas aí está mais pro lado da questão literária, mas também é um gênero textual. Bom, já que a gente agora nós já vimos a diferença entre tipos textuais e gêneros textuais, nós vamos estudar um dos tipos textuais, os textos instrucionais. Bom, o que é um texto instrucional? São textos que apresentam comandos ou instruções ao seu leitor. Ou seja, eu vou dar instruções ou comandar alguma coisa para quem está lendo o meu texto. Podendo ser com viés de ordem ou conselho. Eu posso tanto dar uma ordem, como eu posso aconselhar durante esse meu comando. Mas sempre buscando controlar a ação do interlocutor, utilizando-se para tanto de forma imperativa. Ou seja, sempre eu vou tentar controlar o que a pessoa vai fazer. Certo? Eu vou dar dando o quê? E para isso, eu vou utilizar os meus verbos na forma imperativa. Também posso estar utilizando na forma do infinitivo. Mas a maioria das vezes eu vou utilizar de forma imperativa. Por quê? Porque eu quero imperar, eu quero controlar a ação do meu leitor. Objetivo. Qual é o objetivo de um texto instrucional? Qual a finalidade? Para que ele serve? Bom, ele serve para instruir o leitor sobre um determinado procedimento. O principal objetivo de um texto instrucional é dar instruções sobre como uma pessoa vai fazer alguma coisa. Então, ela vai dizer, instruir esse leitor sobre um determinado procedimento. Bom, e quais são os gêneros em que eu posso estar utilizando os meus textos instrucionais? Eu quero fazer um texto instrucional. Qual é o gênero que eu vou utilizar para me comunicar com o meu leitor? Bom, tem a receita, né? Eu posso utilizar alguma receita. Eu tenho as bulas de medicamentos também, que elas também servem para instruir alguém. Sempre que você compra um medicamento, dentro dele tem uma bula que te instrui sobre todas as informações importantes. Tem os manuais de instrução também, que vai poder te dizer como usar determinado objeto. E tem os editais de concurso público, ou edital de qualquer prova. Por exemplo, tem muita gente que gosta de fazer aquelas provas do bombeiros, do concurso dos colégios bombeiros, colégio da polícia militar. E aí você recebe um edital. Nesse edital vai te dizendo todas as instruções que você tem que seguir para poder fazer essa prova. Bom, características. Quais são as características dos meus textos instrucionais? Primeira coisa, ele auxilia na realização de ações. Ou seja, a primeira característica dele é que ele vai sempre estar auxiliando você sobre a realização de alguma coisa. Objetividade. Bom, ele é um texto muito objetivo. Ou seja, ele vai direto ao ponto do que é que tem que ser feito. Ele não é um texto que você fica rondando muito. Ele é bem objetivo com relação ao que ele quer. A linguagem tem que ser uma linguagem clara. Quando a gente fala de linguagem clara, cuidado, não é informal. A linguagem clara tem a ver com o fato de você usar palavras que sejam fáceis de entender. Por quê? Porque se o meu objetivo é fazer com que a pessoa entenda o que tem que ser feito, das minhas instruções, então eu tenho que utilizar palavras que sejam fáceis de ser identificadas, para que a pessoa possa entender facilmente sobre o que eu estou falando. Persuasão. O que é essa persuasão? É o convencer, né? Eu vou persuadir, eu vou convencer a pessoa a controlar o que ela vai fazer. E tem a função também informativa. Por que uma função informativa? Porque você vai informar o procedimento. Por exemplo, quando eu abro uma bula de um medicamento, ele está me informando tudo que aquele medicamento faz. O que eu tenho que tomar, como é que eu tenho que tomar. Ela é informativa, porque ela vai te passar informações sobre um determinado procedimento. Os verbos podem estar no imperativo, que a maioria das vezes aparece no imperativo, que é aquele faça, coloque, mas ele também pode aparecer no infinitivo. O infinitivo é aquela forma verbal que termina com o R, né? A ação propriamente dita. Por exemplo, colocar 200 gramas de mussarela. Um verbo, então eu posso utilizar coloque. Coloque é no imperativo. Colocar já é no infinitivo. Então depende muito. Geralmente vem no imperativo, mas pode acontecer dele vir também no infinitivo. É uma linguagem apelativa, você ficar apelando para a pessoa fazer o que você quer. Então, assim, como eu tenho que controlar essas ações, eu acabo, às vezes, apelando, né? De maneira
que faça com que a pessoa cumpra as minhas instruções. Descreve por ordem as ações a realizar, da primeira à última. Então, assim, existe uma sequência correta para que aquele procedimento dê certo. Então, se eu vou, por exemplo, fazer uma receita, eu vou colocar as ações de uma maneira da primeira para a última, que a pessoa consiga realizar naquela ordem. E a sequência descritiva das ações ela é rigorosa, ou seja, o fato de eu inverter, a pessoa que está fazendo, que está lendo, inverter a ordem do que está pedindo, pode ser que no final não dê certo. Por exemplo, se for uma receita, eu coloco lá a ordem. Primeiro você vai colocar, se for receita de um bolo, primeiro você vai adicionar açúcar, depois você coloca os ovos, depois você coloca o leite, farinha de trigo, naquela ordem. Se a pessoa que está lendo inverte essa ordem, pode ser que a receita no final não dê certo. Então, a sequência ela é rigorosa e tem que ser seguida. Presença de marcadores temporais. Nós sabemos que os marcadores temporais são muito utilizados nos outros gêneros textuais também. São utilizados para marcar a mudança do tempo dentro de um texto. Por exemplo, depois, antes, em seguida, por último. Então, isso também é muito utilizado nos textos instrucionais. Por exemplo, coloque primeiro isso, depois adicione o açúcar. Em seguida, coloque a manteiga. Por último, adicione o achocolatado. Um exemplo. Então, assim, esses textos instrucionais, eles são marcados bastante por marcadores temporais. Então, você vê que tem bastante marcador temporal nele. Os verbos podem aparecer acompanhados de advérbios. Gente, o advérbio vocês vão estudar no 5º ano, mas o advérbio é aquela palavra que indica, no caso do texto instrucional, ele vai indicar como você vai fazer as coisas. Por exemplo, lentamente, rapidamente, adicione lentamente o açúcar, mexa rapidamente no fogo, né, em fogo baixo. Então, assim, ele vai te dizer como fazer rapidamente, lentamente. Então, esses são o quê? Os advérbios. O título ele é objetivo e sucinto. O que é uma coisa sucinta? É uma coisa direta. Objetivo. Por que ele é objetivo? Porque ele já te diz o que vai ser feito. Por exemplo, se for uma receita, brigadeiro de panela. Pronto. Bolo de chocolate. Você já sabe de maneira clara o que é que vai ser feito. Isso quer dizer o quê? Que ele é sucinto, ele é direto, ele não precisa ficar rondando muito. Pode ser escrito em prosa ou tópicos. O que é prosa? Nos parágrafos. Você pode escrever nos parágrafos ou colocá-los em tópicos. Também não tem problema nenhum. E exige precisão. O que é precisão? O que é uma coisa precisa? Você tem que fazer daquele jeito para dar certo. Se você não fizer, não seguir as instruções bem direitinho, tem um risco muito grande de dar errado. Bom, e os elementos e a estrutura? O que é que tem que ter como elemento e estrutura? Bom, nós já vimos que o texto instrucional ele tem a ver com o objetivo e o gênero é que tem a ver com a comunicação. Então, os elementos e a estrutura dependem do gênero que você vai utilizar. Eu coloquei aqui 2 exemplos. Por exemplo, se eu for utilizar uma receita para poder instruir alguém sobre algo, eu tenho que colocar o título, os ingredientes, o modo de fazer, o modo de preparo e posso adicionar também o rendimento. Se for 2 porções, 3 porções, também posso estar adicionando. Mas a obrigatoriedade é títulos, ingredientes e o modo de fazer. Já se eu for, por exemplo, utilizar como meu método, meu texto de instrucional, uma bula de medicamento, eu já vou utilizar outras coisas como os elementos e a estrutura. O elemento já vai ser o nome, composição, as indicações, ou seja, para que ele serve. A composição é o que tem naquele medicamento, né? Posologia, que é a quantidade. As contraindicações, ou seja, quem não pode tomar. As reações adversas, ou seja, o que eu posso sentir quando eu tomar aquele medicamento. Então, gente, não existe os elementos e a estrutura do texto instrucional. Isso vai depender do gênero que eu vou utilizar, né, para me comunicar através do meu texto instrucional. Bom, e aqui eu coloquei uma receita para que vocês possam entender também. No caso, a receita aqui, massa de pizza, o título, ingredientes, no caso aqui é o que eu vou utilizar para fazer, né? Ou seja, 2 xícaras e meia de farinha de trigo, 1 colher de sopa de fermento para pão, 3/4 de xícara de leite morno. Lembrando que essas medidas, elas podem ser em gramas, pode ser xícaras, pode ser colheres, né? Então, assim, vai depender muito da pessoa que está escrevendo essa receita.
Modo de preparo, que é o modo de fazer, como é que você vai preparar, né? A gente pode observar que, no caso, ele utilizou os verbos imperativos, dissolva, abra, asse, né? E aqui embaixo rende 8 pedaços, é um rendimento, que nem sempre vem nas receitas, não é obrigatório, mas algumas receitas elas trazem o rendimento. Algumas receitas também, gente, costumam colocar o ganho calórico, né? Quantas calorias tem, quanto de gordura tem, mas nem sempre também tem gente que não coloca, não é obrigatório. E aqui, no caso, eu coloquei uma bula, também um exemplo de uma bula, como é para vocês entenderem que a estrutura e os elementos são diferentes, né? Aqui tem a nafasolina, que é um medicamento que você usa para quando tá com o nariz congestionado, ou seja, o nariz entupido, né? Nafasolina. E aí ele vem falando as informações ao paciente, né? Que são as informações do medicamento, que tem nesse medicamento, as indicações para que serve, ele tá falando, infecções nasofaríngeas, né? Faringenas, no caso, ou faríngeas também não tem diferença. Ele está falando que é justamente o tratamento nasal, as contraindicações, ou seja, quem não pode tomar, as reações adversas que acontecem quando você toma esse medicamento, quando você usa, a posologia, que é a quantidade que eu tenho que colocar, tá aqui 2 a 3 gotas em cada narina, 2 a 3 vezes ao dia, e a apresentação, ou seja, como é que esse medicamento ele vem, frascos com 15 ml, né, que é o tamanho dele, se é um frasco, se é um vidro, e o tamanho. Bom, gente, eu espero que vocês tenham entendido todo o nosso conteúdo, que vocês estudem bastante. Espero vê-los também na nossa próxima live, né? Que nós vamos ter nossa live Tira Dúvidas. Anotem todas as dúvidas e tirem as dúvidas das nossas videoconferências. Eu agradeço a atenção, espero que vocês continuem acompanhando nossas postagens na agenda eletrônica. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau, pessoal!